O que vem logo no pensamento da gente? Orar, não é? Meus irmãos, eu estava meditando o porquê desse versículo, o porquê desse título, o porquê dessa passagem bíblica. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu fiquei preocupado porque, se você perceber, quase todas as mensagens, os sermões que são pregados, trazidos para cá, parece que todos eles dão uma volta e chegam sempre nessa tecla, né, pastor? Oração. E sabe que o Espírito Santo trouxe ao meu pensamento, ao meu coração, Apocalipse, capítulo 2. Será que se Jesus escrevesse uma carta para essa igreja, irmãos, o que será que ele ia dizer? Tenho contra ti, hein, pastor? O que será, irmãos? Eu acredito que a primeira coisa que ele diria era a oração. Pouca oração, queridos. Pouca oração. Meus irmãos, eu acho que esta é uma coisa tão difícil. Nós falamos tanto em oração, mas a prática da oração, ela se torna cada dia mais difícil. Ela se torna praticamente, para alguns irmãos e para alguns crentes, irmãos, para ele é impossível de orar. E não pensa que às vezes não é porque o irmão não quer, não é porque a pessoa não quer, meus queridos, não é. É porque isso é uma ferramenta que o inimigo, vamos falar que o diabo, ele reconhece que essa é uma arma poderosa que nós, crentes, nós temos nas nossas mãos. É tão poderoso que você sabe que é difícil você orar. Não é fácil xingar um irmão quando ele ofende a gente? Não é fácil? Oxe, meu irmão, eu acho que é fácil. Mas não é difícil se calar e falar Deus te abençoe? Tudo que eu e você vamos fazer, que é para a honra e glória do Senhor, tudo isso se torna difícil, porque existe um adversário e não é diferente, irmão, quando nós oramos. Pastor Nair pregou a semana passada falando sobre Daniel. Irmãos, o que a palavra do Senhor fala? Que Daniel, o que o anjo falou para Daniel? Desde o que colocou no teu coração. É na hora que ele propôs em orar. Já começou uma batalha no mundo espiritual. Então, por isso que nós podemos ver, irmão, que não é fácil. Não é fácil. Quando Daniel ele coloca no coração dele de orar, ele falou que Deus já tinha enviado a resposta. O diabo não tinha ouvido ainda a oração dele, mas já sabia da resposta de Deus no mundo espiritual. Tanto que ele combateu. Para ver o quão grande é difícil. Talvez por isso talvez Deus, o Espírito Santo colocou no coração do pastor Nailton, para que nós estivéssemos usando, irmãos, essa ferramenta para que pudesse estar edificando a igreja, fortalecendo. Mas eu sempre falo que se nós entrarmos aqui, ouvirmos a palavra, tomar um cafezinho, ir para casa e amanhã não colocar em prática, perdemos o dia de hoje, perdemos tempo. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, porque não edificou em nada, não valeu em nada. Agora, a partir do momento em que você receber, que você ouvir uma palavra e você começar a pensar, poxa vida, eu não tenho feito isso, eu preciso fazer. Poxa, eu tenho que lutar contra isso. Irmãos, eu vivo uma luta tão grande para mim poder orar. É uma batalha, e acho que todos nós que oramos sabemos que não é fácil. Sabe por que eu falo? Porque eu tenho costumes, eu tenho hábitos, que muitas vezes me tomam o tempo da consagração, o tempo da oração, que eu poderia estar orando, eu estou fazendo outras coisas, e é uma luta para abrir mão dessas coisas. Tudo que você for tirar, tudo que é do nosso hábito, se nós formos tirar, irmão, é difícil. Tenta para você ver. Então aquele que não ora, para ele começar a orar, a dificuldade dele é maior ainda. Quem já tem o hábito de orar se torna mais fácil, porque se torna uma prática, sabe? E começa a ter comunhão, e começa a entender o propósito da oração. E todos nós, cada um de nós temos os nossos propósitos. Talvez o meu propósito de oração, talvez o propósito aqui, a causa para que eu me ponha de joelho diante do Senhor, não seja a mesma que a sua. A Bíblia nos mostra vários relatos de homens e mulheres que oraram, mas cada um por uma causa nas suas vidas.
Agora aqui Paulo ele está empenhado, porque aqui não, Paulo ele está empenhado aqui, ele está pensando aqui na edificação da igreja. Paulo está pensando aqui na propagação do evangelho. Paulo está pensando aqui numa igreja que precisa ser doutrinada, precisa ser preparada. E ele vai escrever essa carta à igreja de Éfeso. Aleluias. Paulo ele se encontra numa prisão em Roma, ele está preso. Ele não está na sua sala quentinha, bonitinho. A cada hora o Espírito Santo põe algo no coração e vai lá e escreve. Não. Ele está em uma prisão. Aleluias. Ele vai escrever essa carta para a igreja de Éfeso. Paulo esteve 2 vezes ali em Éfeso. A primeira vez na volta da sua segunda viagem missionária. E a terceira vez, quando ele, na sua terceira viagem, ele vai a Éfeso. Ele fica por ali durante 2 anos. Aleluia. E quando Paulo ele chega ali, ele vai encontrar uma pequena congregação, uma pequena igreja que era dirigida por Apolo, mas uma igreja que era dirigida sem o conhecimento do Espírito Santo. Eles ainda não conheciam o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Éfeso era a capital de uma pequena província, uma cidade de Roma. Lá pertencia à deusa Diana. Um dos templos, que era um templo dali, que era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. E Paulo ele vai doutrinar, ele vai ensinar aquela igreja. E vai dizer que eles receberam o ensino do Espírito Santo, que eles ficaram tão preparados, para receber o Espírito Santo, o batismo que eles não conheciam, e até para evangelização. Olha o quanto o ensino, o reconhecimento de receber o Espírito Santo, a sede pelo Espírito Santo. Irmão, só toma água quem tem sede. Você só toma água quando você tem sede. Se eu e você, se não nascer no meu, no teu coração, essa sede pelo Espírito Santo de Deus, é muito difícil eu e você ser transformado. Pode ter certeza disso. Irmãos, não estou falando, irmão, de quem aceitou Jesus a semana passada, ou ontem, há 10, há 12 anos, não. Nós podemos relacionar nessa pequena caminhada que nós temos, eu acredito, tanto eu, quanto o pastor Nailton, quanto o pastor Gustavo, nós enumeramos pessoas que nós conhecemos, que pregam, que falam, que tudo, mas que não dá lugar para o Espírito Santo conduzir a tua vida. E quando o Espírito Santo dirige a tua vida, não tem como o fruto do Espírito não fluir na tua vida. Quem é dirigido, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem amor, ele tem fé, ele tem alegria, ele tem gozo, ele tem longanimidade, ele tem bondade, ele tem temperança, ele tem todo esse fruto que mais nele, forja nele o caráter de Cristo. Aleluia. E nós conhecemos pessoas que podem abrir a boca e falar, mas se você olhar o interior, ele não tem o Espírito Santo, é a carne dele que manda. Uma pessoa dirigida pela carne é muito perigosa. Uma pessoa guiada pela carne, ela maltrata, ela machuca, ela ofende, e ela dobra o joelho e ora, acredite você. Pode ter certeza, ela dobra o joelho e ela ora. Só que quando ela ora por você, ela pede para Deus mudar você, para você largar de ser arrogante, para você largar de ser tudo isso, menos para ela deixar de ser. E essa é a que eu sempre falo aqui, eu já falei isso aqui, parece até que eu estou repetindo, é a parte mais difícil. Se eu e você não mudarmos, se eu e você não abrir mão daquelas coisas, não arrancar, não tirar da nossa vida tudo que nos afasta do Evangelho, nós vamos continuar sempre fazendo parte de uma igreja morna, de uma igreja, se fosse fria seria melhor, Jesus falou isso, mas de uma igreja morna, que parece, mas não é. Não obtemos resultados. E eu não estou falando do resultado coletivo, eu estou falando do resultado da nossa própria, a mudança da nossa vida. Aleluia. E aí vai dizer que por essa causa eu me ponho de joelho, mas você tem a sua causa, eu tenho a minha. Um dos propósitos da minha causa, eu posso dizer para você, primeiro é a minha família. Primeiro é a minha família. Eu tenho esposa, eu tenho 4 filhos. E a segunda causa para mim é a igreja, porque eu faço parte do ministério, eu faço parte de uma igreja, e eu tenho o compromisso de orar pela vida de cada um.
E quando eu falo para vocês que é difícil, irmãos, porque há mais de 5 anos que eu fiz um propósito de orar todos os dias pela manhã aqui, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. E a minha esposa sabe que eu fiquei em casa 3 meses orando. Sabe por que eu estava orando? Porque eu tinha medo. Porque eu sempre falo que depois que você subir aqui, abrir a tua boca e falar que você vai fazer, faça. Se você falar que você vai jejuar pelo irmão, jejua. Se você falar que você vai orar pelo irmão, ore. Agora, o que eu falo que é difícil, irmãos? Por quê? Você faz, eu fiz um voto de todos os dias, mas nós sabemos como é a nossa vida todos os dias. Nós temos culto de quarta e domingo. E quantas vezes nós não podemos vir? Por quê? Temos, às vezes, um médico no horário do culto. Às vezes nós não estamos bem de saúde. Às vezes nós temos um compromisso de uma viagem, de um passeio. Não é pecado, irmãos? É claro que não. Você diz, eu vou servir a Deus, vou estar na tua casa. Mas nós temos a nossa vida. O que eu quero dizer, irmão, é que raramente, às vezes, eu tenho um compromisso de manhã e eu não posso estar aqui. Mas essa é uma causa pela qual eu me coloco de joelhos. Porque, igual eu digo para os irmãos, nesta hora, eu tenho um filho que está lá em Belém, eu tenho um filho que está com a esposa, que é casado na Ilha Bela, eu tenho um filho no Taboão, que é casado, que está lá caminhando com o meu neto, e tenho um filho que está em casa. E eu estou aqui. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então é minha responsabilidade todos os dias orar e apresentar essas 4 bênçãos que Deus me deu ao Senhor. Para que o Senhor guarde, para que o Senhor... Isso já me faz chegar, isso já é para mim uma causa para dobrar os joelhos todos os dias. Aleluia. E depois, quando eu estou aqui nos dias pela manhã, salvo, que eu digo, às vezes eu tenho compromisso, eu ligo para a irmã Maria Luísa, avisa a irmã Alessandra, eu falei, irmã, não vou estar na oração amanhã. Se a senhora não quiser estar sozinha, eu falo, ore na tua casa. Não é assim, irmã, que a gente faz? É assim que a gente faz. E às vezes ela fala, pastor Carlos, não vou estar na oração hoje. Amém, mas eu venho sozinho, porque eu sou homem, não tem perigo eu ficar aqui com a porta da igreja aberta. Aleluia. Mas quando eu estou aqui, aí eu tenho que orar por todos. Todos aqueles que o Espírito Santo me traga ao coração, os irmãos da igreja. Está lá em Efésios 6, 18, né? Orai, né, pelos irmãos com súplica por todos os santos. Aleluia. São as causas, são os motivos. Aleluia. E Paulo, ele tinha aqui o motivo dele, para que fosse propagado o Evangelho, para que aquela igreja permanecesse firme, pelo qual ele foi chamado, pelo qual ele foi incumbido. Aleluia. De pregar o Evangelho. E como igreja, Paulo, um dos papéis que ele queria, Paulo queria que a igreja, irmão, tinha que mostrar para o mundo o poder de Deus através da igreja, que é a incumbência minha e sua. O que eu estou querendo dizer é que nós temos tantas causas pessoais para estarmos diante do Senhor de joelho em oração. Nós temos a nossa vida cristã, irmãos. Temos a igreja. Temos essa congregação. Irmãos, essa igreja, o ministério, palavra de vida, ela tem que estar viva no teu coração, assim como é o seu trabalho, assim como é o seu dia a dia. Você tem que pensar como igreja. Aleluia. Nós fazemos parte de um corpo e temos que ter os mesmos propósitos. O que eu gostaria, o que eu peço, é que você reflita de todas as ministrações que tivemos aqui, do pastor Jailson, pastor Casemiro, pastor Nailton, aquele pastor, seu amigo Wesley, o pastor Cleiton. Cada um traz uma porção, irmãos. Talvez você vai ficar aqui, a pessoa, talvez às vezes você vai ouvir uma ministração de 1 hora, mas às vezes o que vai falar com você é só uma colocação que o servo do Senhor falou. Porque eu sei, porque eu já vivi isso uma vez. Irmãos, e foi uma coisa tão ignorante da minha parte, mas eu estava há pouco tempo no ministério. Um irmão pregava e eu, na minha ignorância mesmo, eu fiquei avaliando a pregação dele como se eu fosse alguém. Eu não estava gostando da pregação dele. Mas
Porque eu via o pastor Nailton pregar, eu via a pregação de outros, mas eu nem pregava. Por isso que eu falo que era, Deus perdoa, porque era uma ignorância, uma estupidez minha. E eu passava por um momento difícil da minha vida. Mas em meio à pregação dele, queridos, uma palavra, um versículo, Filipenses 4,13. Quando ele, aplicando a mensagem, ele falou assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, aquele entrou no meu coração. Eu não tinha a hombridade, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, senão eu pediria perdão para o irmão. Eu não pedi, mas eu pedi perdão a Deus. E aquela palavra me fortaleceu de uma forma que eu não esqueço até hoje. Eu sei até o nome do irmão, mas eu não posso falar porque vocês conhecem. Vocês muitos não, mas uns conhecem. Eu não posso falar. E anos depois, aqui nesse ministério, Deus usou essa mesma pessoa para falar algo da minha vida, algo que ia acontecer. Aleluias. E que se cumpriu na minha vida. E eu, na minha inocência, dando testemunho, falei que eu não sabia, eu não tinha entendido. Depois a Luciana falou: pastor Carlos, você lembra do que o irmão falou naquele dia? Era possível. Eu falei: meu Deus. E era verdade, se cumpriu. Para você entender o porquê que tem que entender as mensagens, o que Deus está falando. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus, Ele está sempre pronto a socorrer. Eu quero deixar aqui um exemplo de um homem da Bíblia que orou a Deus. Se o Nathaniel quiser colocar aqui, eu vou ler alguns versículos. É 2 Crônicas 20, quando fala de Josafá. Olha que tremendo, irmãos. Isso, diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Depois do versículo 6 até o 12, vai ser a oração de Josafá. Mas o que eu quero que você entenda, o que falou? Vem contra ti uma multidão. O problema não havia chegado ainda, mas ele ia chegar. Ele ia chegar como ele chegou. Às vezes, irmãos, nós pressentimos algo em nossa vida. Existem problemas. Hoje nós estamos aqui, nós não conseguimos, nós não temos visão do que pode nos acontecer amanhã. E é nessa hora que entra para mim, para você, o que eu falei agora há pouco, do poder da oração. Porque se nós estamos fortalecidos, se nós estamos em oração, irmão, o Espírito Santo revela. Você não é pego de surpresa. Deus usa seus servos, eu vou falar profetas, mas Deus usa os seus servos, aqueles que estão conectados. Deus chega e fala: olha, vai lá e fala para o meu servo, vai lá e fala para a minha serva. E se você tiver, vamos colocar aqui um discernimento, de entender que é Deus falando, você analisa a situação e você começa a perceber que algo vai chegar na tua vida. Mas quando ele recebe essa notícia, ele não cruza os braços. A primeira coisa que se faz, irmão, diante do problema, é recorrer ao Senhor. E se você for, aleluia, aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 13 agora, que diz assim: ó, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Só abrir um parágrafo aqui, irmãos. Existem problemas, às vezes, em nossas famílias, que se você orar sozinho, você consegue resolver. Existem problemas que a gente ora, Deus age porque Ele é poderoso. Mas existem certas situações que a gente precisa de ajuda.
Não tenha medo de falar para o seu irmão: ore comigo por esta causa, ore comigo por este propósito. É se ajudando em comunhão. A oração de dois é melhor do que a de um. Quanto mais orarmos, e se você ora num só propósito, sabe, a concordância, isso é muito importante. Aleluia. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido a todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, essa semana eu usei uma expressão com minha irmã, que ela falou: não, aquilo lá é minhas pernas. Eu falei: suas pernas é as duas que você tem, irmão, cuida dela, que lá vai resolver. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós nos preocupamos com coisas que não é para estar na minha e na sua mão. Meu irmão, tem coisas que eu e você não vamos resolver, é só o Senhor, está além das nossas possibilidades. Aquilo que você pode, você resolve. Aquilo que você não consegue, você não vai resolver. Então você tem que descansar. E aonde que nós descansamos se não no Senhor? Irmãos, ele não tinha a mínima chance de enfrentar aquele povo. Aleluia, aleluia. Tem problemas que, se você olhar para você e eu olhar para mim, está fora do nosso alcance, da nossa realidade, mas são problemas que nos sobrevêm. Aleluia. É por isso que nós servimos um Deus tão grande. Ele é tão grande que não tem como comparar, não há como descrever, assim como o teu amor. Aleluia. Aleluia. Mas ele socorre. Aleluia. Olha, irmãos, o versículo 17 diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, irmão, é em pé. Aleluia. Porque às vezes você deixa na mão do Senhor, mas você fica lá caído, lamentando. Não é não. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus está mandando ele correr do problema? Deus está mandando ele fugir do problema? Deus está mandando ele ficar prostrado? Não, Deus está falando para você: fica em pé, fica em pé. Aleluia. Mas vai de frente ao seu desafio. Aleluia. O ficar em pé diante do Senhor, irmãos, é estar em oração, é estar crendo. Aleluia. Quando você começa a agir, você encontra força para agir. Oração e ação. Ora, ação. Aleluia. Deus fala para ele: esteja em pé, mas vai de encontro. Você vai ter vitória, mas você vai ter que enfrentar o problema, mas não sozinho. Oh, glória, aleluia. Então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles deixaram de louvar? Eles deixaram de adorar? Aí eu vou falar: por que você deixa de vir para a igreja quando você tem problema? Por que você deixa de adorar quando tem um probleminha? Cantamos aqui hoje das cadeias quebradas. Quando fala as cadeias quebradas, nós lembramos de Paulo e Silas, né? Por que, irmãos? Por que o cristão tem essa mania que dentro da dificuldade
ele chora, ele lamenta, mas ele não adora. Pastor Flávio, né? Quarta-feira, é Flávio? Flávio? É o Fábio. Fábio? Felipe, erramos 2 vezes. Pastor Felipe, quem estava aqui na quarta-feira, Pastor Felipe trouxe uma palavra aqui, irmãos. Ele falou sobre a ressurreição de Lázaro. Certo que eu caminho bem pouco. Você já tinha ouvido naquela direção, aquela pregação? Você já tinha ouvido, pastor Gustavo? Irmãos, ele trouxe uma revelação dentro daquela palavra. Ele falou de quando Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro. Quando Maria está lá, aquela passagem que vai falar que Marta vai reclamar com o Senhor, porque falou: Senhor, eu estou aqui atarefada, e Maria está aí aos seus pés, não te incomoda. E o Senhor fala: Marta, você está ocupada, está atarefada, está tudo. Maria escolheu a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, que é adorar ao Senhor. Aleluia, não é? Depois, quando ele chega na passagem que mandam chamar Jesus porque Lázaro está morto, irmãos, eu anotei na minha Bíblia, é lindo demais. E quando Jesus chegou, Marta chegou para Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela simplesmente falou isso para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fez uma pressão como se fosse culpa de Jesus. Aí Maria também fica sabendo: o mestre está aqui. É lindo, irmãos. Eu fiquei maravilhado com essa revelação. Aí Maria chega diante, a palavra do Senhor diz lá que Maria chegou diante do Senhor, chorou e o adorou primeiro. Aleluia. Ela estava triste com a perda do irmão, com a morte do irmão, mas ela não deixou de adorar. Aleluia. Aleluia. Ela chorou e adorou. E aí ele aplicou, dizendo, e aí Jesus perguntou: onde ele está? E diz que Jesus chorou. Olha que tremendo. Quando você adora, o Senhor opera, o Senhor age. Quando você adora com lágrimas, eu falo que é mais de imediato ainda. Aleluia. É maravilhoso chorar na presença do Senhor, irmãos. Só quem tem essa graça, só quem consegue chorar, irmão, sabe o que é isso. Eu glorifico a Deus, porque eu choro mesmo, viu, que eu estiver orando, louvando, ouvindo a palavra do Senhor. Se tocar no meu coração, o Espírito Santo, as minhas lágrimas correm, e a prova e glória do Senhor. E olha que tremendo isso aqui, irmãos. Eles adoraram, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Não, eu não ia ler essa parte aqui não, meu irmão, não quero ler essa parte aqui não, peraí. Eu falei que adorou, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não, mas eu vou ler assim. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Irmãos, ele leva ao Senhor a sua necessidade, a tua fraqueza. Este é só um exemplo que nós vemos aqui. Mas você vê que em todo tempo fala de adoração, mesmo levando, mesmo orando, mesmo pedindo, temos que estar em adoração em todo tempo. Sabe, hoje eu falei para minha esposa que eu queria ter o dom de louvar, porque eu acho lindo louvar, mas eu não tenho. Eu não tenho o dom de pegar aqui o microfone igual a Adriana, igual o pastor Nailton, Luciana, Andressa, minha esposa, outros irmãos. Eu não posso. Mas ali atrás eu posso. Lá atrás eu posso gritar, eu posso adorar, eu posso louvar. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu canto uma música popular brasileira que alegra o meu coração, eu canto uma música romântica, quando eu penso na minha esposa. Então, se eu estou cantando um louvor a Deus, tem que ser mais alto ainda. É assim que eu coloco para mim as coisas de Deus. Se eu grito quando o Palmeiras faz um gol, e olha que ele faz muitos, né pastor Gustavo? Eu grito mais ainda, eu choro mais ainda quando eu sinto a presença de Deus.
Aleluia. Aleluia. Porque nada alegra mais o meu coração do que glorificar, do que louvar a Deus. Tenho outros entretenimentos, mas nada pode estar acima da adoração a Deus. Nada. O dia que se algo traz mais alegria no teu coração do que estar na presença de Deus, do que louvar a Deus, então algo está errado com você e tem que ser mudado. Aleluia. Aleluia. Porque nós temos os nossos propósitos, os nossos motivos de oração. Aleluia. Eu quero deixar aqui mais um exemplo. Às vezes, queridos, nós chegamos também motivos que às vezes que nós temos que orar. Eu deixei aqui o rei Josafá. Mas também existem problemas na nossa vida que são causados pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões erradas, desobediência a Deus. Eu anotei aqui, Natanael pode colocar aqui para mim o capítulo 2 de Jonas. Aleluia. Quando nós falamos de Jonas, quando nós falamos de desobediência, nós lembramos de Jonas, porque foi dada a ele, todos sabem, uma ordem para ele pregar na grande cidade de Nínive, e ele, por motivos próprios, razões pessoais, ele decidiu não ir. E isso é uma coisa, irmãos, que hoje em dia é muito perigoso no nosso meio, na nossa vida cristã. A desobediência à palavra de Deus. Tudo, irmãos, é perigoso para um crente. Qualquer coisa. Mas quando temos certeza da voz de Deus, aí sim o peso é maior. Porque às vezes você pode não entender que Deus está falando com você. E às vezes você acha assim, mas como que eu vou saber? Você pode não saber, mas Deus sabe. Vê lá Salmo 139:4 que você vai ler. Que antes da palavra chegar na língua, tu, ó Senhor, já sabes. Deus sonda os corações. E Deus dá uma ordem para Jonas. Aqui está no capítulo de... Pode deixar aí. Só que se você ver lá no capítulo de número 1, quando Deus fala para ele, ele vai fugir da palavra, da presença de Deus. E a partir do momento que ele decide fugir da presença de Deus, você vai ver que a Bíblia vai descrever que ele só desceu. Ele desceu a Jope, ele desceu para dentro do navio e depois ele desceu para o porão. E você pode achar, mas aí está bem, no porão não tem mais para onde ele descer. Ele desceu sim, ele desceu até as profundezas das águas. Quando nós desobedecemos a Deus, mesmo sem perceber, a nossa vida começa a entrar num declínio, queridos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é quando nós estamos fora da vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito perigoso. Todos nós temos um chamado. Desde o momento em que você entregou a tua vida a Cristo, esse chamado começa a valer. Esse propósito começa a valer. Aleluia. Enquanto você está lá fora no mundo, como é que Deus vai cumprir o propósito de você estando no mundo? Você não vai pregar se você não conhece a palavra. Você não vai falar de Jesus se você não se entregou a Ele. Mas a partir do momento em que você entregou a vida a Cristo, que você levantou a mão, que você desceu as águas, que você recebeu esse evangelho, que você... Existe um chamado na tua vida, sim. Aleluia. Você tem, todos nós temos propósitos na nossa vida. E quando nós não obedecemos, quando nós estamos fora desse propósito, existem consequências, queridos. Aleluia. Existem consequências. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que ela passa a vida inteira sofrendo. Ela não consegue entender o chamado de Deus na vida dela. Ela não consegue obedecer. E ela obedece por inúmeros motivos. Um é tempo, eu não gosto, eu não quero para mim. Como, irmão, se a gente tivesse esse poder de decisão? A pessoa fala, temos livre-arbítrio, enquanto está fora. Se você serve a Deus, não. É como andar segundo ele andou. Foi assim que João disse. Aleluia. Mas, irmãos, Jonas,
ele vai experimentar todas as dificuldades. Ele vai ser, vamos usar uma palavra, ele vai ser praga na vida do capitão daquele navio. Porque se ele não tivesse lá, aquele homem não teria passado tudo aquilo que passou. Se ele não tivesse desobedecido a Deus, o mar não teria ficado revolto. Eles não teriam perdido aquela carga do navio que eles perderam. E por último, lançado ele nas águas. E o grande peixe, todos sabem a passagem, leva ele nas profundezas. Aleluia. Mas é nisso aqui que eu quero, você sabe toda essa passagem da desobediência. Eu não sei como está a tua vida diante do Senhor. Eu sei da minha e eu digo que eu procuro fazer o que Deus quer, mas eu também, de repente, eu posso errar também. Porque senão fica pregando, achando que eu sou perfeito, e eu não sou perfeito. Não tem perfeição. O dia que eu estiver perfeito, Ele recolhe. Eu ainda estou na fase de preparação. Estou sendo lapidado ainda. Mas o importante, irmãos, eu quero dizer que a nossa mensagem é: por esta causa me coloco de joelhos. Cadê, Natan? Jonas 2. Aleluia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha aleluia. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha como Deus, Ele sabe, Ele conhece a tua voz. Não pensa que você está no meio dessa prova, que você está nesse fundo, que você está esquecido. Você não está, não. Eu só vim aqui trazer essa palavra nessa noite para dizer para você que você sabe aonde você está errando. Você sabe, porque não existe esse que esteja errado e falar: não. Você sabe pelo que você está passando. Nós sabemos qual é a prova que está passando e tudo que temos que fazer. Aleluia. Aleluia. A primeira é: ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque Ele dá uma nova oportunidade de corrigir. Deus, Ele permite, sabe, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que nós viramos a página da nossa vida e prossigamos uma vida perfeita em obediência à tua palavra. Mas para isso, eu e você, nós temos que descer, nós temos que nos quebrantar, nós temos que orar. E talvez essa seja a tua causa e você não está percebendo. Aleluia. Esse é quando se toma uma decisão errada, mas esse Deus é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela também nos traz exemplo, irmãos. Talvez, quando nós falamos de orar a Deus e pedir, eu acho que é na Bíblia quem nós mais nos lembramos, queridos, eu acho que é Diana, né? Porque nós podemos pedir para Deus mudar a nossa vida, uma situação difícil, mas todos nós, irmãos, nós temos sonhos, nós temos projetos, e você pode acreditar, queridos, até isso, nós temos que fazer em comunhão com o nosso Deus. Projetos de vida, nós somos seus filhos, seus servos. A vida do cristão, ela tem que estar conciliada no que Deus quer para ele, no que Deus tem preparado para ele. Só que às vezes a pessoa fala assim: não, esse é o meu querer. Não, o sonho, muitas vezes o Espírito Santo coloca no coração de cada um. Aleluia. Agora, a ferramenta, o mecanismo para buscar, tem coisa que não chega da noite para o dia. Irmãos, não pode colher sem plantio, eu sempre falo isso. Todos nós, você fala assim: quem aqui não quer ter bastante dinheiro, ser bem sucedido? Lógico que eu quero. Todos nós queremos. E não pensa que o Senhor não quer, não existe esse evangelho de miserável, não, irmãos. Sabe? Porque você é crente, você tem que... Não, você não tem que viver assim, não. Você pode adquirir bens, você pode viver o melhor dessa terra financeiramente. Agora, você tem que ver aonde vai levar o teu coração. O problema é aí. É que tem pessoas que Deus não dá, porque Deus sabe que se der, ela sai da igreja. Se der, perde ela para o mundo. Porque tem pessoas que não faz nada lá no mundo porque não tem poder aquisitivo. Porque se ele tivesse, ele estaria lá fora.
não estaria na presença do Senhor. Esse é um perigo grande. Mas isso não é, eu e você, nós podemos sonhar, lógico, todos nós queremos bens, temos os sonhos, aleluias. Ana queria um filho, não era? Ana queria um filho, mas você pode querer um carro bom, você pode querer uma casa boa, você pode querer um emprego bom, aleluias. Agora, a questão que eu digo é, quem prepara tudo isso? Quem abre essas portas? Aleluia. Para quem que você está pedindo? Você está implorando para o teu amigo te arrumar um trabalho? É assim? Não. Você ora a Deus. Tudo tem que ter um propósito. Se você quer ser bem sucedido, qual é o propósito que você quer ser bem sucedido? Você está estudando, você quer se formar? Qual que é o seu propósito? É para dar uma qualidade de vida melhor para a tua família? Amém. É para você abençoar a obra de Deus mais do que você já faz? Amém. Agora, é para você mostrar para o teu pai, para a tua mãe que falou que você não ia ser ninguém, que você quer dizer, o propósito está errado. É para você provar para aquela pessoa que falou que você não conseguiria e você vai querer conseguir para provar para ela, está errado. Sabe por quê? Às vezes você nem queria aquilo, você só quer fazer para mostrar, está errado. Deus não abençoa. Aleluia. Agora, quando você tem um desejo no seu coração, aleluia, e isso é para a glória de Deus, aleluia, Deus abençoa, Deus tira os impedimentos, aleluia. Irmãos, quanto tempo Ana orou para Deus mandar Samuel? Até o dia que ela fez um propósito, quando ela firmou um propósito com o Senhor, quando ela disse: Senhor, se me deres um filho, um varão, não é assim que ela disse? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um propósito com o Senhor, aleluia. Ela tinha um motivo para estar em oração, aleluia. E dali ela extraiu a força, dali ela fez um voto com o Senhor, e naquele dia Deus abençoou, aleluia. Cada um de nós, queridos, aleluia, temos um propósito. O que eu quero dizer é que essa campanha que foi colocada aqui nesses dias, o intuito maior é de trazer uma grandeza, uma força espiritual, um desejo, irmãos, para quebrar, sabe, irmão? É um impedimento que nos leva, que nos tira da presença do Senhor, que impede a igreja do Senhor de orar, de buscar em todo o tempo, que faz com que a gente se sinta enfraquecido, com que a gente se sinta impotente, muitas vezes, a ponto de duvidar que esse Deus não é capaz de fazer. Mas esse Deus, Ele abençoa quando quer, esse Deus, Ele dá livramento quando pedimos, aleluia, aleluia. E por último, eu quero falar do rei Ezequias, porque também, quantos de nós nos últimos tempos, irmão, temos orado por enfermidade? Quantos de nós temos orado por enfermidade? Não é? E não adianta, porque não existe ninguém, irmão, que nunca vai passar por uma enfermidade. Só que nós nunca, não tem como nós saber o grau, a intensidade, qual é o problema. Mas nós temos a certeza que ele chega um dia. Para isso temos hospitais, para isso temos coisas. Irmãos, aquele homem, coloca aqui, Nathanael, 2 Reis 20, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, o que eu falei aqui no começo é de vir para o culto para adorar, e na hora da palavra receber o que Deus tem a dizer. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui, você acompanha ali. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte,
E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Olha, quando ele recebe a notícia que a enfermidade dele é para a morte, ele acertar a vida dele, a casa dele, que ele vai morrer. Ele não aceitou aquela enfermidade. Ele não ficou chorando, dizendo: ah, eu vou morrer. Não. Primeira atitude, ele não podia se levantar ou ajoelhar, porque ele estava acamado. Mas ele se vira e ora ao Senhor. E o tremendo, irmãos, é que ele vai dizer para Deus se lembrar de tudo que ele fez. Ele só faltou falar: eu restaurei seus altares, sabe? Ezequias, irmãos, ele consertou toda a casa do Senhor no início do seu reinado. E agora, na tua enfermidade, ele falava isso para o Senhor. Aí eu digo para você: se você ora todos os dias, se você louva todos os dias, se você tem uma vida reta perante o Senhor, se você não é aquele que dá desculpa para estar na casa do Senhor, se você é aquele que não tem preguiça de ir na tua casa dobrar, hora que vem um problema, será que você não pode chegar e falar: pai, eu estou sempre na tua presença, eu estou sempre buscando, me conceda essa graça? Quantos podem falar isso? É isso que eu sempre falo aqui, irmão, que o dia não chega, e se não houver uma reserva, ele se torna muito pesado. Aleluia. Eu já estou encerrando. Voltando em Filipenses. Aleluia. Filipenses 3,14. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do Senhor. Eu quero perguntar para você, você precisa me responder. Hoje, nesse momento, o que motivo você teria para dobrar o seu joelho e orar? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Se eu falasse assim para você: pega um papel e anota assim, ó, irmão Carlos, esta semana aqui na igreja de manhã eu quero que você ore por esta causa. O que você colocaria neste papel e traria aqui na frente para mim? Você está pensando, tá? Cada um tem um motivo, não tem? Mesmo que você não traga, esse é o motivo pelo qual você tem que se prostrar de joelho. Esse é o motivo para que você entre na presença do Senhor. Porque talvez você não peça para mim orar. Só que também você não ora. Você tem um motivo, lembra que eu falei? Mas você não tem a força para dobrar o joelho e orar. Porque, lembra que eu falei no início? Um crente que não ora, a atitude dele de não orar, só agrada uma pessoa em todo esse universo, e acredite você ou não, é o diabo. É o único que se alegra com a tua falta de oração. É o único. Porque Deus se alegra quando você ora. Você se torna uma pessoa melhor quando você ora. Você é edificado quando você ora. Aleluia. Você é transformado quando você ora. Aleluia. Irmãos, eu posso dizer para vocês, se a minha esposa que está ali, hoje eu posso falar, eu não sou perfeito, mas eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. E que Deus mudou muitas coisas em mim, coisas que eu pedi para tirar. Eu sempre peço nas minhas orações uma coisa para Deus. Primeiro, que Ele tira de mim a arrogância, porque a arrogância do ser humano é a pior coisa que tem. Segundo, que Ele tira de mim a soberba, que Ele coloque amor no meu coração, que coloque mansidão nas minhas palavras. E uma coisa que eu peço para Deus
que é maravilhoso, que essa semana Deus me confirmou 3 vezes. Eu falo, Senhor, que o som da minha voz, quando eu estiver orando, soe como águas tranquilas no ouvido daqueles que as ouvem, e que ela leve calma, paz e alegria. Aleluia. E hoje, essa semana, eu recebi um testemunho de uma irmã que eu orei, e a irmã falando que quando a minha voz chega com a minha oração, que acalma toda a casa dela. Isso alegrou meu coração. E para Deus confirmar, eu estava na quinta-feira num ambiente, não era um ambiente cristão, mas um homem chegou para mim, um homem que eu vi pela primeira vez, e falou assim: o timbre da tua voz é suave, é uma alegria. Mal sabia, eu só falei amém. Ele nem crente é, eu falei amém, glória a Deus por isso. Aleluia. É porque eu pedi, é porque eu pedi. Nós vamos orar agora. Se lembra do que eu perguntei para você? O que você teria de motivo para dobrar o joelho e orar? Se lembra? Amanhã eu vou começar um propósito até quinta-feira. Aleluia. E quinta-feira eu vou estar aqui, eu vou orar aqui das 8 até as 11 horas da noite. Quinta-feira. Eu não sei que dia que é do mês, que dia que é do mês. Quinta-feira, 18. Quinta-feira, anota aí, amor, por favor. Eu vou estar aqui das 8 às 11 da noite em oração. Você que puder vir, porque eu vou estar no propósito de amanhã até quinta-feira. E na quinta-feira eu tenho aqui oração. Se lembra que eu te perguntei que motivo, que causa você teria para se colocar de joelho hoje? Você que tem uma causa e você está sem força para dobrar o joelho, entrar no propósito e orar e clamar por ela, eu queria que você se levantasse e viesse aqui na frente. Sabe? É o primeiro passo, porque eu digo para você, se você não conseguir levantar e nem vir aqui na frente, vai ser pior ainda para você dobrar os seus joelhos e orar. Porque Ele sabe que se você começar a orar, Ele vai quebrar isso que tem te acorrentado, vai quebrar esse laço que tem te aprisionado, você vai ficar livre. Aleluia. E se tem alguém que luta para tirar de você essa força, é Ele.